Hoje vamos voltar ao ano de 1799 e relembrar um dos momentos mais marcantes e traiçoeiros da história, o 18 Brumário de Napoleão Bonaparte. Um golpe que mudou o rumo da Revolução Francesa, consolidou o poder de um homem e pavimentou o caminho para o Império Francês. Prepare-se para entender como Napoleão manipulou todos ao seu redor para tomar o controle da França. Para entender o golpe de 18 Brumário, precisamos revisitar o caos que dominava a França no final do século XVIII. A Revolução Francesa, que começou em 1789, havia prometido um novo começo baseado nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas, após a queda da monarquia, a França mergulhou em anos de instabilidade política e violência. Entre 1793 e 1794, o terror liderado por Robespierre resultou em milhares de execuções, alimentando o medo e o desgaste. Quando o Diretório assumiu o poder em 1795, esperava-se que ele trouxesse estabilidade, mas o que vimos foi o oposto: corrupção, divisões internas e uma guerra contínua contra as potências europeias. A França precisava de um salvador, e Napoleão sabia disso. Napoleão Bonaparte começou sua carreira militar como um jovem oficial de artilharia, mas rapidamente subiu ao topo graças às suas vitórias brilhantes nas campanhas italianas. Ele era mais do que um general, era um estrategista político nato. Suas conquistas fizeram dele uma figura quase mítica na França. Em 1798, Napoleão partiu para uma campanha militar no Egito, mas ao perceber a fragilidade política do Diretório, retornou à França em 1799. Ele sabia que o governo estava prestes a ruir e que os franceses ansiavam por uma liderança forte e decidida. Napoleão não agiu sozinho. Ele se aliou a políticos insatisfeitos como Emmanuel Sieyès, um dos idealizadores do golpe. Sieyès queria um líder militar para ajudá-lo a derrubar o Diretório e criar uma nova Constituição. Napoleão era o homem perfeito, ou assim ele pensava. O plano era simples, mas arriscado: usar o medo de um poder jacobino como pretexto para dissolver o Diretório e substituir o governo por um novo regime. Em 9 de novembro de 1799, os conspiradores convocaram os membros da Assembleia Legislativa para uma reunião de emergência. No dia 18 Brumário, equivalente a 9 de novembro no calendário gregoriano, Napoleão entrou em ação. Ele foi à Assembleia dos Anciãos, um dos órgãos legislativos, e afirmou que um golpe jacobino estava em andamento. A princípio, os parlamentares acreditaram nele e aprovaram medidas para proteger Paris. Mas as coisas não saíram como planejado no Conselho dos 500, a outra Câmara Legislativa. Quando Napoleão tentou convencer os deputados a dissolver o Diretório, foi recebido com vaias e chamado de traidor. Ele perdeu a calma, gaguejou e teve que ser retirado pelos soldados. A situação parecia estar se voltando contra ele. Foi então que seu irmão Lucien Bonaparte, presidente do Conselho dos 500, interveio. Ele ordenou que as tropas entrassem na sala e dissolvessem a Assembleia. Sob a mira das baionetas, os parlamentares cederam. O golpe estava concluído. Com a dissolução do Diretório, uma nova Constituição foi rapidamente redigida, criando o consulado. Napoleão foi nomeado o primeiro cônsul, efetivamente se tornando o líder supremo da França. O que parecia ser uma solução temporária acabou sendo o início de um regime autoritário. Napoleão não parou por aí. Em 1804, ele se coroou imperador, encerrando definitivamente os sonhos de uma república baseada nos ideais revolucionários. O 18 Brumário foi o início de uma era de glória militar e de domínio político, mas também de centralização de poder e repressão. Historicamente, o 18 Brumário é visto como um marco do fim da Revolução Francesa. Napoleão trouxe estabilidade à França, mas à custa dos princípios revolucionários. Ele é frequentemente lembrado como um gênio militar e político, mas também como um traidor dos ideais de liberdade e democracia. Bem, e o que podemos aprender com essa história? O 18 Brumário mostra como a ambição individual pode moldar os destinos de uma nação. Napoleão aproveitou o caos e a desilusão para consolidar seu poder e, no processo, transformou a França e o mundo. Mas a que custo? News, curiosidades e análises políticas para quem busca entender o mundo além das manchetes. Se você gostou desse vídeo, meta o dedão no like, ative o sininho, inscreva-se no canal e até a próxima!